Vamos falar um pouquinho sobre o vocabulário em inglês na área da engenharia clínica, especificamente sobre equipamentos nesse vídeo. Para você que não me conhece, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Jéssica Daniela, sou formada em engenharia biomédica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também tenho uma especialização em engenharia clínica pelo Ensino Einstein, do Hospital Israelita Albert Einstein. E nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o que eu tenho aprendido durante o estágio que eu estou atuando num hospital aqui em Auckland, na Nova Zelândia. Tive essa oportunidade de participar desse estágio, estou aprendendo bastante coisa e quero muito compartilhar com vocês. Eu não sou professora de inglês, tá? Para deixar bem claro aqui, mas tudo que eu aprendi lá, os equipamentos que eu consegui ver, a diferença de nomes, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês para vocês terem uma noção de como isso funciona, esse universo funciona, se você tem vontade de atuar fora do Brasil, ou então se você é estudante, ainda está pensando, está se programando, tem essa vontade de aprender um pouquinho mais, ou se você é também de outra área e quer aprender a área da engenharia clínica, quer entender como as coisas funcionam, fica comigo nesse vídeo para a gente ter essa troca e crescermos juntos. Então vamos começar a nossa primeira aula sobre vocabulário em inglês de engenharia clínica. Vale salientar que nessa aula aqui eu coloquei marcas e modelos de equipamentos que eu tenho mais familiaridade, que eu estou fazendo manutenção preventiva e corretiva no hospital. Então, nessa aula especificamente, vamos falar sobre equipamentos, tá bom? Então vamos começar aqui. Deixa eu ver. Passa aqui rapidinho. Então, o primeiro equipamento que veremos é esse equipamento que é bastante utilizado em clínicas e hospitais. Ele se chama oxímetro de pulso, né? Em inglês não é muito diferente, oximeter, bem parecido o nome. E ele funciona da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui um apontador para ficar mais fácil. Tá vendo essa parte aqui branca? É como se fosse um pregador. Então, na parte de cima, ele emite uma luz vermelha e infravermelha, e na parte de baixo tem um receptor. Então, coloca o dedo do paciente dentro desse pregador, vamos dizer assim, e a luz que é absorvida nesse receptor, ela consegue calcular aí a porcentagem de hemoglobina que está transportando oxigênio no sangue. Então, basicamente, esse equipamento ele serve para medir saturação de oxigênio no sangue do paciente. Ele não é invasivo, ou seja, você não precisa de um catéter, não precisa furar o paciente para ter essa medida. Então, é bastante utilizado. Nessa telinha aqui de cima, tá vendo? Aparece a porcentagem de hemoglobina carregando oxigênio. E nessa parte aqui de baixo, é BPM, que é beat per minute, que é os batimentos por minuto, que aparece aqui, nessa parte. Aqui também tem um alto-falante, né, que tem os alarmes desse equipamento, mas basicamente ele funciona dessa forma e o nome dele em inglês é esse, oximeter. Vamos para o próximo equipamento. Vamos passar aqui rápido, não vou aprofundar muito, porque se aprofundar vai acabar levando muito tempo e não é o objetivo dessa aula, né? Essa aula aqui é só para ter conhecimento de como é chamado os equipamentos que normalmente a gente utiliza e vê na engenharia clínica daqui, tá bom? Aqui são os termômetros, né? Tem esses dois tipos que é bastante utilizado no hospital. A diferença desses dois aqui de baixo para esse de cima é que esse de cima aqui é um termômetro timpânico, então você consegue medir a temperatura através do ouvido. Ele é mais rápido do que esses outros dois aqui de baixo. Esse daqui, de 1 a 2 segundos, ele já te dá a resposta da temperatura, né? Já mostra aqui na tela a temperatura do paciente. Muito mais rápido. Em inglês, se chama thermometer. Bem parecido também com o português,
aí as palavras e aí ajuda até quando a pronúncia, enfim, o que a gente escuta no dia a dia. Tanto esses de baixo quanto esse de cima, eles têm umas capas descartáveis aqui, nessa parte aqui, tem uma caixinha com várias capinhas descartáveis. Então você tem a sonda que vai fazer a medida. Essa sonda, ela é coberta por essas capinhas descartáveis, então a cada uso de paciente é jogado fora essa capa descartável. Essa sonda aqui a gente chama de probe. E as capas descartáveis ela chama probe covers. Esse de baixo você pode medir tanto oral, né, pela boca, ou pela axila. E esse de cima, pelo ouvido. É um termômetro timpânico. Próximo equipamento. Eita, peraí que eu vou colocar o carregador aqui no notebook, tá descarregando. Peraí, volto já. Voltando aqui, o próximo equipamento que temos aqui é a bomba de infusão. Em inglês, infusion, de infusão, pump de bomba. Infusion pump. E tanto o modelo de cima quanto de baixo, eles funcionam com seringa. Tem vários tamanhos de seringa. Tem essa parte mais mecânica aqui, que empurra essa parte da seringa. E dessa forma, o medicamento é inserido diretamente na veia do paciente. Eu até perguntei quais são os erros comuns, né? Quais são as falhas comuns que aparecem. Quando aparece alguma falha, ele fala que é mais ou menos nessa parte mecânica. Deixa eu pegar de novo o apontador ali. Nessa parte aqui, ó. Mas eu achei bem interessante que essa bomba de infusão, a manutenção preventiva dela é a cada 3 anos. Então é um equipamento que eu acho que é bem robusto. E na manutenção preventiva já troca essa parte aqui. Dentro tem umas molas e tal, uma parte mecânica, então já troca, já evita de uma possível quebra. Eu não sei se tem esse equipamento aqui no Brasil. Se vocês trabalham na área de engenharia clínica, comenta aqui embaixo, dá uma pausa aqui no vídeo, comenta que essa marca aqui chama BD, que aqui é BD, Alaris Nexus. Eu nunca vi essa marca no Brasil. Fiquei curiosa para saber se tem algum hospital de lá. E beleza. Tem esse outro tipo de bomba aqui, que tem esse controle que fica com o paciente. Esse daqui é basicamente para pacientes que sentem dor ou uma dor crônica. E ela se chama PCA aqui, Patient Controlled Analgesia. Então, o profissional habilitado configura essa parte aqui. Por exemplo, coloca que a cada 30 minutos o paciente ele pode administrar 0,1 ml do medicamento. Então, se o paciente pressiona esse botão, automaticamente a bomba vai habilitar aquela dosagem, né, diretamente para o paciente. Se daqui a 5 minutos ele quiser apertar novamente, a bomba vai travar. Então é importantíssimo manter os parâmetros, fazer a manutenção preventiva, se atentar aos valores máximos e mínimos, saber se os botões estão funcionando corretamente. Porque imagina em um caso que você coloca um parâmetro errado ou você não verifica se o botão está funcionando, enfim, ele está habilitando para apertar mais de uma vez durante o tempo que não está determinado ali. Pode acontecer do paciente receber uma dose extra e essa dose extra gerar muita complicação. Então, é importantíssimo nosso papel, né, de engenharia clínica mesmo, se atentar a essas manutenções preventivas. De todos os equipamentos é importante, né? Mas essas aqui, uma dosezinha errada pode causar muito problema. Então, existem essas bombas aqui de seringa e essa daqui não é de seringa, usa uma bolsa de soro, que aqui chama bag, B-A-G. E aqui nessa parte de baixo é conectado um dispositivo que se chama cassete e nele passa as mangueirinhas, né? As mangueiras que vêm da bolsa para cá e daqui para o paciente. O próximo equipamento
é esse equipamento aqui, que foi bastante utilizado na época do Covid, né? Ele não é um ventilador pulmonar, ele é um fornecedor, uma unidade de fornecimento de oxigênio, que em inglês se chama Oxygen Delivery Unit. Então, ele fornece oxigênio para pacientes que precisam de ajuda para respirar, diferente do ventilador pulmonar. O ventilador pulmonar, ele pode assumir parcialmente ou totalmente a respiração do paciente. Já esse equipamento não, ele vem só para auxiliar, ele fornece oxigênio e ajuda o paciente na respiração. Outro equipamento é bem parecido também com português e o inglês, só muda a pronúncia, porque em português a gente chama ECG, né? Máquina, equipamento de ECG. E aqui o E tem som de I em inglês, né? Então fica ECG machine. ECG machine. É um equipamento que registra a atividade elétrica do coração. O ECG significa eletrocardiograma, eletro de eletricidade, cardio de coração e o grama de registro de gráfico. Então, basicamente, ele serve para registrar a atividade elétrica do coração. Tem as derivações que são colocadas aqui, né? Aqui tem até as indicações de onde cada derivação é colocada. E derivação aqui eles chamam de leads. Em inglês chama leads. Então, se tiver, sei lá, vai usar 12 derivações, um exemplo. Então, são 12, né? 12 leads. Chama leads. Vamos lá, próximo equipamento. O próximo equipamento é bastante importante. Esse equipamento, eu acho que com certeza, se vocês não viram, se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir ver em locais que tem grande circulação de pessoa. Por exemplo, em estádio de futebol, em aeroporto, em posto de gasolina. Aqui eu consegui ver em trilhas, nas trilhas eu consegui ver esse equipamento. Em praia eu consegui ver. Tem algumas casas que tem esse equipamento, que é muito importante para salvar a vida em caso de uma arritmia cardíaca. Por exemplo, uma fibrilação ventricular. Tá lá o coração fibrilando, tremendo, ao invés de bombear o sangue. Então esse equipamento vem para ajudar isso, ele dá uma descarga elétrica no coração e o coração volta a bater em seu ritmo normal. Então ele se chama, em português, desfibrilador, em inglês, defibrillator. No Brasil, eles chamam de DEA, que é desfibrilador externo automático. Aqui na Nova Zelândia, mas eu botei NZ porque eu tô aqui, mas enfim, pode ser em qualquer país de língua inglesa, né? Vai falar inglês, vai se chamar de AED, Automated External Defibrillator. Então, tem uma diferença entre o desfibrilador automático, que é esse aqui da foto, que é o automático, tá? E o desfibrilador manual, tem outro tipo de desfibrilador. Esse desfibrilador especificamente, qualquer pessoa pode usar. Então, se tiver precisando, se tiver alguém precisando, qualquer pessoa está apto a utilizar. Ele tem um alto-falante aqui e vai comandando tudo que você precisa fazer, vai falando o que você precisa fazer, você só vai seguindo as instruções que ele vai dando e ele avisa se vai precisar ou não da descarga, ele avisa tudo. Ele pergunta se é um adulto, se é uma criança. Se for uma criança, aperte o botão na frente, que é esse botão aqui, ó, que tem umas criancinhas aqui na frente, tá vendo? E aí a descarga elétrica vai ser diferente, vão ter valores diferentes. É diferente a descarga que você vai aplicar em um adulto e aplicar numa criança, por exemplo. Então, basicamente é isso. E o desfibrilador manual não é qualquer pessoa que pode usar. Tem que ser um profissional habilitado, que saiba o que está fazendo, que tenha o acompanhamento do caso do paciente, ele saiba exatamente como é que o paciente está se comportando, né? A atividade elétrica do coração dele, enfim, tudo. E aí ele consegue, aí de forma mais assertiva, mexer, né? Não é qualquer pessoa que possa mexer nele. Physiomonitor.
Aqui, Physiomonitor é o famoso monitor multiparamétrico. Tem esses dois tipos aqui. Esse daqui é o mais simples. Eu não sei se aqui no Brasil chama o mesmo nome, porque esse daqui só tem 3 módulos e ele é mais simples do que esse outro aqui. Não sei se no Brasil isso aqui chama de outro nome. Se chamar de outro nome, coloca também aqui embaixo nos comentários qual nome vocês chamam isso aqui. Ou se chama também os dois de monitor multiparamétrico, porque aqui se chama Physiomonitor, independente de ser esse ou esse. Só que esse daqui é mais robusto. Então, ele mede os sinais vitais do paciente, como batimento cardíaco, pressão arterial, saturação de oxigênio. Ele ajuda a equipe de saúde, né, a monitorar o paciente de forma segura e em tempo real. Aí eu coloquei aqui, alguns modelos tem, né? Que alguns modelos tem, esse modelo aqui. Tem o que a gente chama de NIBP, aqui, Non-Invasive Blood Pressure. Então, é para você conseguir medir a pressão arterial do paciente. Ele chama NIBP. Aí tem a saturação do oxigênio, que é o que a gente já viu anteriormente, né? Que é um oxímetro aqui. E tem um módulo que é opcional de temperatura, mas no hospital eles não usam esse módulo de temperatura, eles preferem usar os termômetros, aqueles termômetros, então eles nem utilizam. Até porque, por ter só esses 2 módulos que ele usa mais, que é o de pressão arterial, né, e saturação de oxigênio, eles usam mais na enfermaria, em algum caso mais sem ser grave, sabe? E esse aqui são para casos mais críticos, porque esse aqui, outros modelos tem. Esse aqui tem ECG, consegue medir a pressão arterial invasiva, ou seja, precisa de um cateter, precisa realmente furar o paciente, tem temperatura, tem CO2. Então, esse daqui tem um módulo tem mais módulos do que esse outro. Esse aqui é utilizado mais em UTI, centro cirúrgico, então em locais que é mais crítico, vamos dizer assim. Então, o nome do manguito aqui se chama cuff, que é utilizado para medir a pressão arterial. Tem esse outro equipamento aqui, que eu não sei se dá para ter noção, mas ele é mais ou menos do tamanho aqui da palma da mão, assim. Lógico que vai diferenciar de uma pessoa para outra, mas para vocês terem uma noção do tamanho, mais ou menos é pequenininho, não é grande assim, não. E ele serve para medir a concentração de CO2 que é exalado pelo paciente. Então, em português se chama capnômetro e aqui capnometer. É bem parecido também o nome, né? Em inglês. Esse valor aqui na tela que aparece, esse valor que é medido, ele é chamado de End Tidal CO2. Então, end de final, tidal é o volume de corrente que é inspirado e expirado. Então, o final é a respiração, vamos dizer assim. Então, o final da respiração. Então, ele mede o CO2, né, do final da respiração, ou seja, o que é exalado. Então, é exatamente esse valor que aparece aqui bem na frente. O próximo equipamento aqui, em inglês, se chama Enteral Feeding Pump. Em português, seria bomba de alimentação enteral. Ele serve para fornecer um alimento líquido ou nutrição diretamente no estômago ou intestino do paciente através de uma sonda. Então, ele ajuda pacientes que não conseguem se alimentar pela boca. Por exemplo, pacientes que têm câncer nessa região da boca, ou pacientes que sofreram um trauma aqui no maxilar, não conseguem mastigar. Enfim, ajuda qualquer pessoa, qualquer paciente que não consegue se alimentar pela boca. Então, esse equipamento ele vem para ajudar nisso aí e dar uma nutrição de forma segura para o paciente. Então, nessa parte aqui, essa parte branca, ela abre e aí você consegue colocar as mangueiras e configurar. É parecido tem uma bolsa, parecido com uma bolsa de soro, só que é uma bolsa de uma nutrição, de um líquido diferente, mas serve basicamente como se fosse uma bomba de fusão. Ele controla o volume, o fluxo, tudo certinho. O próximo equipamento aqui é um aquecedor de leite, que aqui se chama
Infant Milk Warmer. Serve para aquecer o leite ou a fórmula a uma temperatura ideal, segura para os recém-nascidos. Tem outro equipamento aqui, que é o monitor fetal. E em inglês chama Fetal Monitor. O monitor fetal ele serve para acompanhar a saúde do bebê e as contrações da mãe durante a gravidez ou parto. Ele utiliza um módulo de ultrassom, que é isso aqui, ó, ultrassom. Usa essa técnica Doppler, que é a técnica que usa a mudança de frequência de som para medir o movimento. Ou seja, essa parte aqui, esse ultrassom, ele é colocado no abdômen da mãe, envia um ultrassom através de um movimento do coração do bebê, por exemplo, do feto, ele consegue captar, refletir frequências diferentes. Essa frequência ela é captada por esse equipamento, o equipamento transforma isso em sinal e assim ele consegue medir aí a frequência cardíaca do bebê através disso. Muito interessante. Tem outra forma de medir também a frequência cardíaca do bebê, que é através desse FSE, Fetal Scope Electrode, que é esse outro módulo aqui. Tá vendo? Essa parte aqui é conectada na parte frontal aqui. Nessa parte vem um eletrodo. Desse eletrodo, ele é introduzido na vagina e pega no couro cabeludo do bebê. Ele é encaixado lá. E dessa forma consegue ter as informações mais precisas do bebê, da saúde do bebê, da frequência cardíaca. Então é basicamente isso. Vimos bastante coisa hoje, a gente acha que não, mas viu mais de 10 equipamentos só nessa leva aqui, viu? Então aqui eu deixei os nomes em português e os nomes em inglês dos equipamentos que a gente aprendeu hoje. Vamos revisar aqui. O oxímetro, que em inglês, oximeter, termômetro, thermometer, bomba de infusão, infusion pump, unidade de fornecimento de oxigênio, Oxygen Delivery Unit, equipamento de ECG, ECG machine, desfibrilador, defibrillator, monitor multiparamétrico, fisiomonitor, capnômetro, bomba enteral de alimentação, enteral feeding pump, aquecedor de leite infantil, infant milk warmer e monitor fetal, fetal monitor. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho rápido aí, mas já deu para conhecer um pouquinho de como os equipamentos são chamados em inglês, dos equipamentos que eu já tive mais familiaridade aqui. Vou deixar aqui meus contatos, tem meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, pode enviar por lá. Tem o meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar para a gente trocar contato, também vai ser bem massa. E tem meu Instagram, me sigam lá. Se vocês gostaram desse vídeo, curte também, comenta aqui embaixo, que também ajuda. E compartilhe com mais pessoas, tá? E também fala o que vocês acharam nos comentários. Fala o que achou da aula, se tem alguma sugestão de outras aulas que podemos abordar, se tem alguma dúvida, enfim, qualquer coisa pode colocar aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.